nome é Lucimar Rocha, sou conhecido no meio judoístico como Rocha. Estou aqui hoje na TV Relacionamento para que possam entender um pouco do judô e contribuir para aqueles que ainda se interessam no meio judoístico, que nós temos algumas etapas, além de ser a própria esportiva, olímpica e mundial, nós temos também a parte do bem-estar físico e mental. Muito obrigado pela compreensão de todos e agradeço a todos essa atenção. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí a oportunidade de bater um papo com um professor de primeira linha e um grande administrador, Antônio Estrela. Tudo bem, Kendi? Tudo obrigado bem, pelo convite. Muito Obrigado. bom estar aqui na TV Relacionamento, né? Perfeito. E hoje você queria falar um pouquinho mais sobre carreira. Carreira, fala um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e a parte de perito também. Parte de perito judicial. Ok, eu sou de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Fiquei em São José do Rio Preto até os 16, 17 anos, quando entrei em engenharia em Itajubá. E na época, eu me lembro, já fazia alguns cursos, né? Eu entrei no meio do ano em engenharia. E eu me lembro que na época estava tendo aquela febre de computadores que não é como hoje, né? Então eu já estava fazendo alguns cursos de informática, de Basic, Que bom, legal. nos computadores da Prológica. Aí entrei em Itajubá, onde eu fiz engenharia elétrica na modalidade eletrônica. Eu me formei em 85 e logo que eu me formei, eu fui dar aula. Foi o primeiro emprego que apareceu antes da faculdade. O meu primeiro emprego foi como professor universitário. Professor de escola técnica, na ETEP, em São José dos Campos. Eu fiquei lá 6 meses, foi uma experiência muito interessante, porque foi logo de cara, e logo em seguida eu vim para São Paulo na Villares Control. Fiquei 4 anos na Villares Control, que era uma empresa do Grupo Villares, Sim. que cuidava de acionamento de motores, controladores lógicos programáveis, e na época que existia um cenário de reserva de mercado em engenharia. É verdade. O que acontecia? A Villares, ela estava pegando um projeto da USP chamado Patinho Feio para controlar motores, ônibus. Então ela usava aplicação de controles para, vamos dizer assim, automação de processos. E eu tive na Villares assim, uma experiência muito rica que eu tive, nós falávamos de startup. Hoje startup significa pequena empresa, né? Iniciar uma empresa. Na Villares, a grande experiência foi em Recife, no metrô de Recife, onde eu fiz a implantação de controladores lógicos no campo para controle das subestações de energia do metrô. Trocando em miúdos, era um videogame, tá certo? Que tinha um grande painel. Hoje aqui em São Paulo a gente tem isso daí, lá no Centro de Controle Operacional, que você controla toda a energia dos trens. Interessante. Né, de várias subestações. E quem colocava os controladores e trazia para a sala central era a Villares. Então nós tínhamos essa responsabilidade e a CMW cuidava da parte de tráfego, controle de tráfego, que é a parte de chaveamento de trem, trilhos, essa coisa toda, né? Eu estou reavivando aqui porque faz muito tempo. E após essa experiência, em 90, o que aconteceu? Teve uma abertura de mercado e terminou a reserva de mercado. Então teve uma quebra da indústria de informática no Brasil. Esse ano, em 90, eu perdi o emprego na Villares e depois, em 90, eu comecei a fazer representação comercial de computadores PCAT, PCXT, só que não deu muito certo. Em 91, eu voltei para o mercado de manufatura, como representante de máquinas internacionais. Eu conhecia inglês, eu fui para uma empresa chamada Hightech e Highcad. Então, nós comercializávamos produtos importados para a manufatura de placas eletrônicas. Daí, eu entrei na Telesp, onde eu conheci você, né? Interessante. Eu fui para a Telesp. Na Telesp, eu fiquei até a privatização, onde eu assumi uma gerência, né? E falando assim um pouquinho de desempenho, né? Eu gostava de estudar em Rio Preto, eu ganhei um título, né? Quando eu estava já no segundo colegial.
fui homenageado na Câmara. No primeiro ano de grupo, eu me lembro... Tem estátua lá já, não sua? Oi? Tem estátua sua? Não tem nenhuma estátua, mas eu tenho a foto. É bom falar das coisas boas, né? Exato. E como é que foi? Então, eu sempre tive algumas premiações, assim, graças a Deus, por onde eu passei foi legal, entendeu? Embora também tenha tido algumas crises, né? Eu fiquei, isso é normal, eu fiquei nessa empresa e depois a gente comercializou um pouco de CAD, já não estava bem, eu saí novamente para uma empresa minha. Então, eu sempre insisti muito na carreira empreendedora. E aí, não estava rolando, peguei, fui... Eu havia prestado concurso para a Telesp e deixei em stand-by. Quando me chamaram, eu tive uma experiência riquíssima em telecom. Da Telesp eu participei da privatização, eu fui promovido a assumir uma gerência por desempenho lá em grandes clientes, você sabe disso. Sim. Na área de grandes clientes, eu era um consultor técnico comercial. Fazia venda consultiva, né? Fazia venda consultiva, né? Vamos dizer assim, a gente tinha o pré-vendas, que era o Viner, que era o Manuel e toda essa turma. E depois a gente atendia o cliente, a gente entendia tecnicamente, mas não com a profundidade, às vezes, do pessoal da engenharia e o pessoal do apoio ali. E depois disso eu fui para a TIT, saí da Telesp, né? Fui para a TIT, da TIT foi na época do atentado. O pessoal às vezes vê, né? Fala assim, puxa, a gente saiu de uma pandemia, está entrando numa guerra. 2001. Então. Olha só, 2001 teve o ataque às Torres Gêmeas. Isso. E aí parou todo o mercado, vinha Antrax dos Estados Unidos, aquela situação toda, né? E um mercado muito difícil. Teve o estouro da bolha das .com. Sim, e nós exatamente. tivemos vários data centers, tinha uma perspectiva grande da internet e tudo mais que não se realizou. Nessa época eu fiz o meu primeiro MBA, né? Em 99 para 2000 eu entrei, fiz um MBA em Gestão de Serviços de Tecnologia. Que legal. E já privatizado, em 2000 eu saí, a TIT, fui para Equant, depois eu fui para KDDI, que é uma empresa Embratel japonesa, certo. Onde eu fiz um início de operação. O que eles queriam? Eles queriam colocar um ponto de presença no Brasil. E foi feito o início da operação, eu fui o líder da parte comercial para clientes brasileiros. Tinha os clientes já internacionais, japoneses. E depois disso, fui para, eu vou falar o último nome, é British Telecom Global Service. Certo. Que é uma empresa, vamos dizer assim, da British Telecom, né? Que faz toda a parte de, vamos dizer assim, comunicação global e serviço de valor adicionado. Ela chamava-se Infonet, eu entrei, foi um período muito turbulento, porque era crise em cima de crise, o mercado de telecom não estava indo bem. E em 2006 eu saí do mercado, falei, eu cansei, vou abrir minha empresa, o que você vai fazer? Não sei. E em cima disso eu comecei a empreender e eu recebi um convite da Telefônica para prestar serviço dentro da Telefônica. Interessante. E eu prestei serviço na área regulatória, tanto é que esse viés meu de compliance, né, eu estou fazendo uma disciplina agora de compliance na INB, que agora é uma empresa controlada pela Anima, e esse viés veio disso daí, eu me deparei com um mundo novo, né, eu cheguei lá para falar em qualidade, eu falei, eu tinha feito qualidade, mas não estava na veia, então você vai tendo que se reinventar, né, e assuntos regulatórios, eu falei, o quê? O que é isso, assuntos regulatórios? Todo mundo tem pavor quando você começa a falar nisso, porque é complexo, realmente entender de lei e tudo mais. E de 2006 para cá, em 2006 eu já, vendo que o meu MBA caducou, eu já fiz um mestrado. Em 2009 eu ainda estava na Telesp, prestando serviço na Telesp, saí e aí eu comecei na área de educação, como um plano B, depois virou A, agora está virando o plano B. E entrei em 2016, eu comecei na área de perícia. Então, eu estou comemorando agora que eu estou indo muito mais para a perícia judicial, onde eu sou nomeado, eu sou um auxiliar do juiz, e faço também trabalhos de assistência técnica para outras, vamos dizer assim, para empresas, né? Que é onde parece que está acontecendo mais. Então, de uma forma geral, né? Esse ano eu vou para 60 anos, minha filha tem... Parabéns. Obrigado. Minha filha vai completar 8 anos agora, então eu já sou um pai mais idoso, né? Mas estamos aqui lutando aqui para, né, nessa área, uma área que eu gosto, uma área bem interessante,
assim, só fazendo um recap, Kendi, eu estou vendo, né? Então eu fico pensando nas pessoas que estão entrando no mercado. O que eu falaria para elas, né? Eu acho que um dos diferenciais meu foi capacitação. Mas só isso não adianta, né? Hoje você tem um cenário de muitas redes sociais, de muita visibilidade, e as profissões estão mudando muito, né? Então, tenho aqui esse ano um novo projeto, né? Já passei aí o e-mail aí, que a gente está trabalhando nisso. Então, eu estou investindo mais na área de perícia. A educação, para mim, digamos assim, é bom, é interessante, talvez não é o plano A hoje, mas é uma coisa que me dá satisfação, estar com os alunos e me obriga também, né, a continuar estudando. Então, estudar, empreender e realmente ter muita disposição, porque não tem nada fácil. Ô Estrela, eu fico pensando o seguinte, que você adotou o que o Darwin falou. Não são mais fortes, nem os inteligentes, que são aqueles que se adaptam às mudanças. Sim. Né? E uma coisa que você falou que eu sempre repito, pessoal, é o seguinte: estude sempre, né? Procura se capacitar, porque você tendo as habilidades técnicas, né? E melhorando o seu comportamental, adaptando a realidade, muito importante. É o que vai fazer com o que você vai realizar. Você lembra aquela viagem que nós fizemos? Para os Estados Unidos? Não, foi para quando nós começamos na Ibero-Americana. Isso, na faculdade. Foi o Kendi que me convidou para a área de educação. Eu tomei um susto. Falei, você vem vir na aula. Eu falei, o quê? Eu não terminei meu mestrado, como é que eu vou fazer? Não, mas você está a caminho, está terminando. Estou terminando, mas vem na aula. Eu falei, puxa vida, me deu até um frio na barriga e foi você que abriu essa porta para mim. Legal. Então hoje é uma satisfação, muito obrigado por estar aqui. E eu me lembro que o Poli falou naquela apresentação da Anhanguera, quando eles estavam lançando, que o projeto de vida antecede o projeto de carreira, né? Então hoje as pessoas precisam, principalmente a nova geração, eles já têm isso, mas talvez seja redundante, mas eu vou falar, o propósito é muito importante. É verdade. Propósito, tem que ter propósito, tem que ter coração. Você aguenta até fazer coisas que você não gosta, né? Claro que isso disciplina um pouco o ser humano, né? Sim. Muitas vezes você está ali, você está lutando, porque você tem uma série de obrigações, tem uma série de coisas imediatas, você está vendo? Mas é claro, esse projeto de longo prazo tem que ter muito propósito, tem que ter muita energia para realizar, né? Então, eu falo assim, o Drucker falava isso, né? O processo de aprendizagem é contínuo. Exatamente. E o próprio Dutra, em administração, quando ele fala de carreira, aquela carreira proteana que você vai saltando como eu saltei, projeto Y, uns vão para serviço público, enfim, você tem uma miríade. O que não pode deixar de fazer é acreditar, trabalhar e estudar. Exatamente, Não, e também eu tenho falado, eu tenho os amigos aí que falam, a hora que eu me aposentar eu vou fazer, eu sei, não. Olha, se você pensa que você vai se aposentar, sentar na frente da televisão e ficar assim o dia todo, você está esperando a morte chegar. Eu que não me fico num apartamento com as outras, esperando a morte chegar. Exatamente. Então, assim, passeia tempo que você puder, né? Conheça outros lugares, conheça outras pessoas, leia muito. E para a garotada de hoje, eu tenho falado assim, troque meia hora do WhatsApp por uma leitura de um livro, ou de um jornal, ou de alguma coisa. Sim. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande de comunicação, principalmente leitura e escrita. Se você não é um bom leitor, aprendi isso no mestrado. Você tem que ter um repertório muito grande para você produzir alguma coisa pequena. E a gente está deixando essa habilidade de lado. A gente precisa iluminar isso aí. E muitas vezes é assim, tem gente que consegue escrever grandes coisas, mas tem dificuldade em sintetizar. E muitas vezes você... E muita iniciativa e pouca acabativa. Exatamente, alguma coisa assim. Eu acho que isso daí, e tem uma coisa nisso daí também que você está falando da leitura, que hoje nós estamos muito preocupados. O PowerPoint da minha aula não ensina o que o livro ensina. O livro tem profundidade e uma dificuldade natural da pessoa ler.
Então você tem que ter técnica de leitura. Isso aí a gente aprende naquele Lakatos Marconi, aqueles livros de metodologia científica, quando a gente vai para o ensino superior. E o aluno, ele está muito clique, informações objetivas. Eu entendo que isso é legal, mas tem uma hora que tem que ampliar isso daí. Então, bons livros, você tem uma literatura muito legal hoje, você tem uma disponibilidade acessível, coisa que você não tinha antigamente. Verdade. Você tem livro disponível na internet, né? Você tem bibliotecas gratuitas, então você pode ler. E realmente você está falando uma coisa que é importante, né? Também é uma crítica a gente. Hoje a gente gasta muito tempo na rede social e pouco tempo em desenvolvendo o nosso projeto. Precisa muito foco, muita determinação. Quanto à aposentadoria, eu digo o seguinte: se você faz o que você gosta, você sente satisfação em fazer aquilo. Por isso que eu falei do propósito. Então eu tenho uma satisfação muito grande da aula e em estudar. Tem hora que desmotiva, porque realmente professor, você sabe, né? É difícil, né? Nunca foi fácil, desde a Grécia, né? Exato. Mas eu digo o seguinte: estudar, pesquisar, investigar, ler, escrever são habilidades extremamente importantes, porque nós não sabemos quais serão as profissões do futuro. Exatamente. Tá ótimo. Estrela, muito obrigado. Obrigado, meu caro. Você quer deixar seus contatos aí? Olha, eu já deixei aí o meu então e-mail. Vamos deixar escrito aqui. Você vai deixar o... Ele já está ali, mas qualquer coisa, né, na rede social, no LinkedIn, eu estou ali, Antônio Estrela, então tá fácil me encontrar. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a esse excelente profissional Antônio Estrela, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.